Bíblia diz que Deus provou o seu amor para conosco, enviando o seu Filho para morrer por nós, estando nós vivendo ainda no pecado. Deus provou o seu amor. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Enfim, vamos ouvir a palavra de Deus? Amém? Então, se você tem a sua Bíblia aí perto de você, aproveite para poder acompanhar conosco. Abra sua Bíblia no livro 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e invocar o meu nome, e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Que bênção! Esse texto aqui é um texto que mereceria um bom tempo para a gente poder expor a palavra de Deus aqui para você. Mas aqui é um chamado de Deus ao seu povo. Deus chama o seu povo, nesse exato momento, a se humilhar, a orar, a buscar a face dele, a entender que o único que pode trazer restauração sobre o seu povo é ele. Nessa época aqui, Israel estava completamente longe dos caminhos do Senhor, tinha se voltado para os ídolos, se voltado para outros deuses e abandonado o caminho do Senhor Deus Todo-Poderoso. E com isso, eles receberam sobre si consequências terríveis. É isso que acontece conosco. Todas as vezes que nos distanciamos do caminho do Senhor, as consequências negativas nos acompanham. Mas Deus chama o seu povo a um arrependimento, chama o seu povo a se humilhar, a orar e buscar a face dele. E se o seu povo fizesse isso, algumas coisas iriam acontecer. Primeiro, Deus iria ouvir o seu clamor dos céus. Segundo, Deus iria perdoar os seus pecados. E terceiro, Deus iria sarar a sua terra. Amém? E sarar a terra tanto no sentido agrícola, deles terem as suas colheitas abençoadas, como no sentido do coração, terra da alma. Deus sara o nosso ser. Amém? Deus chama o seu povo a se inclinar, a se humilhar. O que é essa questão de se inclinar? Por que Deus chama o seu povo a se inclinar? Porque Deus não aceita nenhuma posição arrogante diante dele. Diante de Deus, Deus não aceita nenhuma posição orgulhosa. Diante de Deus, o homem tem que reconhecer quem ele é, e de quem Deus é, e quem ele precisa de Deus. Todas as vezes que Deus chama o seu povo, Ele chama o seu povo ali para se humilhar, para se dobrar. Há um exemplo muito grande de arrogância diante de Deus. Todas as vezes que alguém se apresenta com arrogância diante de Deus, Deus o abate. O maior exemplo foi o próprio Satanás, que arrogantemente queria se tornar como Deus e foi expulso dos céus. Então Deus chama o homem a se humilhar, a se colocar diante dele, porque somente assim ele consegue ouvir a Deus, e Deus ouve o seu clamor. Se humilhar, querido, é reconhecer a condição, reconhecer a sua própria condição diante de Deus. E qual é a condição do homem? Jesus mostrou a condição do homem quando ele estava diante daquela mulher adúltera. Ele disse assim: aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Quando ele disse isso, ele estava mostrando que todos os homens são pecadores e precisam de Deus. Todos os homens estão distanciados da glória de Deus e precisam serem reconciliados com Jesus Cristo. Jesus mostrou a condição dos seres humanos. Mas há algo interessante, que quando você olha para a cruz de Cristo, você consegue ver duas coisas. A primeira coisa que você vê é que nós somos indignos, imerecedores de tamanho amor, de tamanho sacrifício. E a segunda coisa que você vê é que nós somos amados. Somos indignos, mas amados. Amados por Deus. A Bíblia diz que Deus provou o seu amor para conosco, enviando o seu Filho para morrer por nós, estando nós vivendo ainda no pecado. Deus provou o seu amor. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há um profeta na Bíblia que reconheceu a sua condição diante de Deus. O nome dele é Isaías. Quando a Bíblia diz que ele teve uma visão de Deus, ele disse assim: ai de mim, que sou um homem pecador, e vou perecer porque eu vi o Senhor. Quando Isaías viu a Deus, ele viu quem ele era.
E ele viu o quanto ele precisava mudar. Quando nós temos um encontro real com Deus, nós vemos o quanto nós precisamos mudar. Quando nós olhamos realmente, temos um encontro não com a religião, não com homens, mas com Deus, nós vemos o quanto nós precisamos dele e precisamos nos arrepender, nos voltarmos completamente para ele. Quando ele reconheceu isso, a Bíblia diz que veio um anjo com uma brasa de fogo e tocou nos seus lábios, porque ele havia reconhecido que os lábios dele eram impuros. Na verdade, querido, aonde você reconhece, Deus toca. Deus só pode tocar naquilo que você reconhece. Se você reconhecer que precisa mudar, fala: Deus, há tantas áreas na minha vida que eu preciso consertar. Reconheça diante dele, ele vai tocar nessas áreas, ele vai mudar a sua vida. Vai trazer um tempo novo sobre você. Amém? Então, Deus chama o homem a se humilhar. E eu quero dizer para você um dos maiores exemplos, o maior exemplo de humilhação na Bíblia, que você não consegue compreender com a mente, é o exemplo de Cristo. Porque a Bíblia diz que ele se despojou da sua glória e assumiu a condição do homem, não como um pecador, mas como um portador dos nossos pecados. Ele levou os nossos pecados até a cruz e tratou lá a nossa culpa, a nossa depressão, as nossas falhas, as nossas fraquezas, tratou lá a nossa vida lá. Por isso que hoje você pode crer nele e ter esperança para avançar e vencer, para receber a vida eterna e ter o seu nome escrito no livro da vida. Então escute e ouça. Jesus é o maior exemplo de humilhação, porque já pensou um Deus todo-poderoso, governador pleno de glória, deixar tudo o que ele tem para poder vir aqui à terra, se tornar uma criança, nascer em um lugar de animais, uma estrebaria. Isso é incompreensível, somente Deus pode fazer isso, porque ele entende o que é humildade e o que realmente é a excelência da humilhação. Se você quer receber algo de Deus em sua vida hoje, humilhe-se diante dele. Se coloque diante dele, reconheça a sua condição diante dele. Deus vai mudar a sua vida. Deus vai te dar um novo tempo e a graça dele vai adentrar em sua vida. Deus ouve o homem quando o homem reconhece a sua condição diante dele. Agora, para terminar esta mensagem, tem muita coisa para falar. Nosso tempo é pouco, mas permita-me dizer algo a você. Deus me ouve. Você fala: Deus me ouve se eu me humilhar, reconhecer minha condição diante dele? Sim. Jesus já fez isso por você na cruz, abriu o caminho para que você venha ser aceito por Deus, para que Deus venha ouvir você. Não há mais impedimentos para o homem se chegar a Deus. Os homens colocam impedimentos, mas Deus não. Deus já abriu o caminho através da cruz, para que você possa se chegar a Ele, para que você possa se voltar para Ele. Então, irmão Léo, quer dizer que eu não preciso fazer sacrifícios, não preciso me martirizar como algumas pessoas se martirizam pensando que vão receber algum tipo de favor a Deus? Não, porque o preço já foi pago, o caminho já está aberto. Achegue-se hoje mesmo a Deus. A Bíblia diz assim: pecadores, lavem suas mãos, achegue-se a Ele e Ele se achegará a vós. É o que diz a palavra de Deus. Então, você vai ouvir as respostas de Deus em sua vida. Às vezes a gente até está andando com Deus, só que a gente não está conseguindo discernir a voz de Deus na nossa vida. Às vezes a gente até está andando com o Senhor, mas não estamos conseguindo ouvir as respostas dele. Isso aconteceu com os discípulos quando eles estavam lá naquela tempestade, né? Estavam na tempestade, Jesus Cristo estava andando pelas águas, e então eles viram e olharam e não reconheceram Jesus. Jesus vinha em direção ao barco, andando sobre as águas, e os discípulos disseram assim: é um fantasma. Já pensou? Um monte de marmanjo pensando que era um fantasma, acreditando em fantasma. Meu Deus do céu. Então imagina só, Jesus andando pelas águas, e eles disseram: é um fantasma. E Jesus teve que dizer assim: calma, sou eu. Imagine Jesus andando pelas águas. Cada passo que ele dava, a tempestade ia se acalmando. É isso que ele faz. Quando Jesus anda em meio às nossas provações, cada passo que ele dá em direção a você é um vento que cessa, é uma água que se acalma. Permita que Cristo venha em sua direção hoje e acalme e cesse toda essa tempestade que está querendo afundar o seu barco. Permita que isso aconteça sobre você hoje. É você não estar reconhecendo que muitas das vezes Deus permite você passar por situações e Ele tem que falar assim para você: calma, sou eu que estou permitindo que isso aconteça para trabalhar coisas maiores em você. Você me entende?
Às vezes a gente não está reconhecendo a voz dele. A gente precisa discernir o que é que está acontecendo. Mas se é Satanás tentando tirar a sua paz, você pode orar hoje mesmo e repreendê-lo no nome de Jesus Cristo na sua vida. E você vai entender. Algo interessante também, olhe para Jó. Quem é que estava por trás da prova de Jó? Será que era o inimigo? Não. Quem estava por trás da prova de Jó era o próprio Deus. Porque foi Deus quem permitiu que o inimigo tocasse nele. Entenda o que eu vou dizer para você aqui agora. Muitas das vezes a gente pensa que Deus só está nos nossos ganhos. Mas muitas das vezes Ele está por trás de algumas perdas. Porque muitas das vezes você tem que perder algo para ganhar algo melhor. Muitas das vezes Deus tira algo de você que está atrapalhando o seu relacionamento com Ele, para que você receba algo melhor sobre a sua vida. Algo que vai cooperar para que você conheça mais os propósitos dele sobre você. Jó perdeu tudo em um dia só, mas Deus deu em dobro para ele. E era Deus quem estava por trás da prova de Jó. Hoje mesmo você pode estar enfrentando uma certa prova, pode estar pensando, meu Deus, o que está por trás disso? Muitas das vezes pode ser o Senhor por trás disso, trabalhando em sua vida. Olhe para Ele, discirna a voz dEle, se aproxime da palavra de Deus, você vai conseguir entender e Deus vai lhe dar a vitória. Em nome de Jesus. Amém? Então, para terminar, eu digo para você aqui, nesse momento, Deus chama o homem a reconhecer a sua condição, para que ele possa ouvir o homem, restaurar o homem, perdoar o homem, em nome de Jesus, e dar uma nova condição para o homem, uma condição de nova criatura. Eu encerro esta mensagem aqui, dizendo para você, você pode se perguntar, como eu posso ouvir as respostas de Deus? Entenda que a cruz e a desobediência não podem andar juntas. Muitas das vezes você está em um caminho, mas não está no propósito de Deus. Israel estava no caminho no deserto, só que eles não estavam no propósito de Deus, porque eles viviam uma vida de murmuração e pecado. Eles diziam, estava no caminho, só que não estava no propósito. Então, para você estar no propósito de Deus, ser ouvido por Deus, ouvir as respostas de Deus, você precisa estar alinhado com Ele. Se alinha a Ele hoje, a vontade dEle. Pergunte-se, será que realmente eu estou debaixo da vontade de Deus? Será que realmente eu estou alinhado ao propósito do Senhor para a minha vida? Aí você vai ver algo grandioso e coisas maravilhosas fluindo sobre você. Termina esta mensagem dizendo, Deus chama o seu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, reconheça a sua condição diante de Deus e orar, busque a Deus, buscar a minha face, entenda que a fonte maior de vitória é o Senhor. Se converter dos seus maus caminhos, se converter, arrependa-se. Eu ouvirei do céu, diz o Senhor, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, diz o Senhor nessa manhã para você, em nome de Jesus. Amém? Então eu quero convidar você a orar comigo, para encerrarmos o programa desse dia, recebendo essa direção de Deus. Hoje é sábado, visite uma igreja, procure, mesmo que a igreja não seja perto da sua casa, procure uma igreja perto da Bíblia, né? Uma igreja mais próxima da Bíblia. Procure, busque o Senhor Jesus e Deus vai mudar a sua história em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pelo programa de hoje, pelas pessoas que foram abençoadas, que foram tocadas em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por cada família que foi alcançada nesse dia mais uma vez através desse veículo de comunicação, Pai, TV Guajará, a qual nos abriu essa porta para levarmos a bênção do Senhor para os lares. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha intervir nessa situação agora, Pai, dessa pessoa que está debaixo de depressão, angústia, essa pessoa que está enfrentando situações que só o Senhor e ela sabe, que embora ela venha demonstrar sorrisos por fora, mas dentro dela há tempestades enormes que estão abalando e destruindo as estruturas do seu coração. Olha e vem com intervenção sobre ela milagrosa, Pai. Meu Deus, estende tuas mãos e toca onde o homem não consegue tocar. Faz aquilo que o homem não consegue fazer. Vai aonde não conseguimos ir. Em nome de Jesus. Eu oro pela aquela pequena meninazinha, a qual nossa amiga telespectadora pediu oração, que ela está em coma.
Senhor, só Tu podes realizar o milagre. Os médicos abençoados são usados por Ti, mas há momentos que o homem não consegue ir até certa parte e somente o Senhor vai. Então pedimos e oramos. Toca nessa criancinha, socorre, levanta e abençoa. Em nome de Jesus. Toca no enfermo, no doente, no fraco, no afligido. Receba essa pessoa agora que está Te aceitando como único e suficiente Salvador no coração dela. E traga um novo tempo de Deus sobre ela, em nome de Jesus. Pai, eu concordo em fé com o milagre, a vitória e a mudança de vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Receba em nome de Jesus esse milagre sobre a sua vida e creia que a vitória é sua, em nome de Jesus.